Tenho ânimo de falar um pouco sobre o desenvolvimento do capitalismo no campo. O capitalismo se iniciou a sua formação nos séculos finais da Idade Média, quando as formas artesanais de trabalho, depois disso, foram dado lugar a uma divisão social trabalhista, dividindo a classe social, pela qual alguns mestres artesãos passaram a ter propriedade, né, das matérias-primas, ferramentas. Com isso foi levando a assalariar pessoas com o seu trabalho, fazendo com que pessoas trabalhassem para poder receber dinheiro, fazendo assim que as pessoas produzissem as mercadorias. Com isso aconteceu a organização social baseada em senhores e servos. E um dos focos de toda essa revolução era mais para obter lucro e ter uma classe social dividida. Toda essa revolução no capitalismo proporcionou um avanço tecnológico que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Por todo fim, o capitalismo é uma organização entre proprietário e contratantes do meio de produção, ou seja, os que mandam, os que são da alta, que mandam no serviço, e as pessoas que executam o serviço que é mandado. Estamos aqui para falar um pouco sobre o capitalismo no campo. Mas em si, o que é o capitalismo? O capitalismo nada mais que é um sistema econômico de exploração em grande quantidade, de indústrias, empresas, que tem como objetivo a obtenção de lucro e a mão de obra assalariada. O capitalismo no campo vem trazendo alguns paradigmas que pode estar sendo muito prejudicial para o meio ambiente, porque o capitalismo nada mais é a exploração em grandes áreas, né? Então, o capital que é investido para comprar áreas acaba afetando o pequeno agricultor, que tem quase obrigado a vender suas áreas. Então, isso está se tornando cada vez mais comum e trazendo como eu posso dizer, uma extinção dos pequenos agricultores, camponeses, entre outros, porque o capitalismo chega nessas áreas, muitas vezes já vai cercando ao redor, que é o caso da monocultura, né, dos latifundiários, e vem cercando, e muitas vezes o pequeno produtor é impedido de produzir, porque aquela monocultura acaba afetando seu sistema de produção. Então ele é basicamente obrigado a vender sua propriedade e ir embora para a cidade. Também outro sistema de capitalismo que podemos ter como exemplo é a queimada na floresta, né, na Amazônia. Mas em si, o que é queimada na Amazônia? Que podemos afetar, podemos dizer aqui que a queimada na Amazônia não é um ato de que o indivíduo vai lá, vou queimar porque eu quero. Não, é porque ele vai queimar já com o intuito de entrar no sistema capitalismo, porque ele vai queimar aquela grande área ali para investir, ou então para entrar com capital para investir numa pecuária extensiva, pecuária de corte, ou então no sistema de monocultura. Então isso acaba afetando muito o meio ambiente, e também não só o meio ambiente, a sociedade em si, porque aquilo ali vai diminuindo a produção da agricultura familiar, não gera muita renda para a comunidade. No caso, muitas vezes comunidades são extintas, obrigadas a ir embora porque não tem mais uma fonte de renda ali naquele local para trabalhar. Então eles são obrigados a ir embora para a cidade e procurar outro local para sobreviver. Durante os últimos 500 anos, o campo vem sendo o cenário de incidência de grandes conflitos entre os camponeses e os grandes latifundiários. Esses que se estendem já desde os períodos das Seis Marias, ali quando grandes latifundiários ou grandes homens que tinham dinheiro naquela época, muita quantidade de dinheiro, acabaram que recebendo grandes quantidades de terra para que viesse produzir e alimentar a coroa lá, mandar seus produtos para a coroa portuguesa. E durante esse período ali tinha a lei de quem não produzisse devolvesse as terras. Esses grandes produtores receberam as terras, não produziram, se tornaram dono daquelas terras de forma irregular, roubando-a, e ali, como o Brasil nunca teve leis vigentes,
assim que viessem cumprir aquilo que elas falaram, que elas mandavam, aqueles homens se tornaram donos daquela terra, se tornando latifundiários, os primeiros latifundiários que a gente teve aqui em terras brasileiras. E em contraste a esse cenário dos latifundiários, vinha surgindo uma pequena classe chamada de camponeses, o qual viviam, sobreviviam, se reproduziam do campo. Uma diferença grande entre os camponeses e os latifundiários é que os camponeses eles necessitam do campo não só para a adquisição do seu bem econômico, mas também para a sua vivência, para a sua construção de cultura. É algo que eles constroem não só deles próprios, do individual, mas no coletivo, sendo um conjunto de pessoas ou uma família em que ali estão se desenvolvendo naquela terra, naquele lugar. Diferentemente do latifundiário, que vê a terra como um objeto de produção, que visa somente produzir e adquirir lucro em cima daquilo. E nisso a gente vê o principal fator que vai contra o campesinato, os camponeses, que é o capitalismo. Essa é a ideia principal do capitalismo: utilizar a terra como um bem de produção. O capitalismo no campo, melhor dizendo, a principal ideia dele é essa. Assim, o campesinato, como vai contra esse princípio de utilização da terra somente como um bem de produção econômica, mas vendo ela também como um bem cultural, um bem que visa construir para si, uma estrutura onde ele possa viver e sobreviver com sua família e se reproduzir, não só reprodução de uma forma assim bem acentuada, mas reprodução de uma forma mais abrangente, reprodução de cultura, reprodução religiosa, reprodução de laços ali entre eles, que vivem e que sobrevivem da terra. E nisso a gente percebe que o capitalismo ele se tem colocado contra a classe camponesa, contra aqueles que têm esse ideal camponês, porque vai contra o sistema camponês. E assim devagarmente ele tem se introduzido no meio camponês, de forma que vem fazendo com que camponeses, assentados da reforma agrária venham estar se entregando a esse modo de sistema, deixando ali a sua identidade, deixando assim a sua forma de viver a sua história ali naquela terra, fazendo com que eles venham se entregar a esse modo de produção que é o capitalismo, que uma vez entregue a ele, o indivíduo que ali se entregou se torna um escravo permanente desse sistema, sendo impossível quase que sair desse sistema sem que venha sofrer retaliações, sem que venha sofrer de dificuldades ali na sua saída. Por quê? Porque esse sistema ele faz com que o indivíduo venha estar dependendo totalmente dele, dependendo de gerar lucro, dependendo de gerar capital. E quando o capitalismo entra no campo, ele faz com que o pequeno entre nessa realidade de que ele precisa gerar lucro, de que ele precisa gerar capital, e assim deixando tudo ali, aquela história, deixando toda aquela cultura campesina que vem se estendendo por mais de 500 anos ali no meio camponês. O meio camponês esse composto pelos quilombolas, composto pelos assentados da reforma agrária, composto por as mais diversas classes baixas de trabalhadores ali. E esse tem sido um dos principais problemas que a gente tem percebido. Com a introdução também do capitalismo no campo, a gente tem percebido o fenômeno do êxodo rural, esse que faz com que o homem se distancie mais e mais da terra, chegando ao momento em que ele vem a vender a sua terra, a se desfazer daquele bem, que não tem para ele só um bem econômico, mas um bem cultural, social ali, fazendo com que ele venha se desfazer da sua história, se desfazer ali da conexão que ele tem com aquele lugar.
campo sempre foi fonte de renda para grandes produtores desde o início da colonização. Porém, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, aumentou mais ainda sua renda e seu ganho. E acabou tornando-se um problema, pois os pequenos produtores ficam refém dos grandes, pois os insumos estão muito caros para produzir e também devido aos agrotóxicos que acabam forçando os pequenos produtores a usarem também, porém eles não têm o mesmo capital de um grande, ou seja, eles acabam ficando refém de um sistema que não é condizente com o tamanho, pois pequenos produtores não têm a mesma capacidade de usar o mesmo maquinário, mesmo defensivo, e também eles acabam sendo forçados a abandonar suas terras, pois eles são desvalorizados, os pequenos produtores rurais, e também seu ganho é inferior, ou seja, eles são obrigados ou a vender as terras ou então a produzir somente para sobreviver. Por isso tem ocorrido um grande êxodo rural, onde os pequenos produtores saem do campo e vão para a cidade e aumentam o patrimônio dos grandes produtores, que acabam comprando essas terras muito baratas e desenvolvendo apenas monoculturas, que por sua vez são um grande problema, pois não garantem a segurança alimentar que um agricultor familiar ou um camponês garante à sociedade, e a grande maioria desses produtos que são produzidos em monocultivos, como soja e milho, são exportados. Ou seja, tudo que é produzido aqui, a grande maioria é mandado para fora e o povo daqui se torna refém dos monocultivos. O capitalismo, com essa ideia de que o campo ele deve produzir, ele tem que produzir capital e não alimento, ele tem tomado um grande espaço. Quando eu falo espaço aqui, eu estou me referindo a espaço geográfico, porque se contrapõe ao que o agricultor familiar pensa, ao que o camponês pensa, que é produzir de forma sustentável, mas produzir alimento para alimentar as pessoas, para que o pequeno, para que o grande, ele tenha um alimento diário na sua mesa. E o capitalismo não, ele vem com essa ideia de que o homem ele tem que sair do campo e a máquina tem que entrar em ação. E diante disso, nós percebemos que devido ao avanço da monocultura, muitos pequenos produtores, muitos agricultores familiares, eles se veem encurralados pela monocultura, que vem com um kit, com um pacote de sementes transgênicas, de uma grande quantidade de agrotóxicos necessários para que essa semente ela produza. E essas glebas desses pequenos produtores que estão encurralados pela monocultura, muitas das vezes elas se tornam uma área de refúgio para algumas pragas, inviabilizando que esse pequeno produtor, que esse agricultor familiar, ele consiga produzir como produzia anteriormente. E ele acaba vendendo a sua gleba de terra e indo para a cidade, muitas das vezes passa necessidade, porque não consegue trabalho na cidade, enfim. Então, quando você olha para esses impactos que o capitalismo vem trazendo, você percebe que os poucos que ainda estão resistindo a isso, eles têm travado verdadeiras guerras de sobrevivência na terra. Então você olha que o capitalismo ele faz com que o agricultor abandone o campo, deixe o campo, vem para a cidade, e na cidade ele se vê incapaz de produzir, ele não consegue trabalhar, não consegue emprego muitas vezes, porque a atividade que ele sabe é a atividade do campo, é plantar, é colher, é produzir. E o capitalismo, por sua vez, ele introduz o capital no campo e ele quer retorno financeiro. A preocupação do capitalismo não é produzir alimento, e sim produzir riqueza. E essa riqueza, essas mercadorias, esses capitais, fica na mão de poucos, enquanto aquelas terras que poderiam ser fatiadas para muitos trabalhadores produzirem e conseguir levar alimento para a sua mesa e posteriormente um alimento mais saudável para a mesa de outros, ele se vê obrigado a vender suas terras, e a monocultura, o capitalismo, ele vem tomando esse espaço geográfico, sem falar nas questões tecnológicas, que ela vem uso de herbicida, de agrotóxicos, enfim. Então, quando a gente olha para esse lado, a gente percebe que o capitalismo vem causando grandes impactos no campo. O capitalismo no campo é nada mais do que as riquezas que está tendo agora, muitos latifundiários na região, e bom, com isso vem causando bastantes impactos no campo, tanto para os pequenos agricultores, que
eles são obrigados a sair dos seus espaços para ir para a cidade, porque com muito arrendamento de terras para monocultura está atingindo bastante os espaços dos pequenos produtores. Com o uso de agrotóxicos, muito desmatamento, isso está causando bastante impacto. E para os pequenos produtores, antes eles produziam mais para a subsistência, mais para o seu consumo. Agora, com bastante arrendamento de terras, expandiu muito a monocultura, isso está trazendo bastante impacto para os pequenos produtores. Eles não estão mais conseguindo consumir os seus próprios alimentos de qualidade, pois é bastante uso de agrotóxicos e atinge bastante a produção deles. Então eles são obrigados a sair da sua propriedade, pois é, com bastante uso de agrotóxicos, os pequenos produtores eles estão saindo da sua zona de conforto, onde eles viviam há muito tempo, e estão caçando um meio de sobrevivência, indo para outras cidades, para ver se consegue viver de outras alternativas. O desenvolvimento do capitalismo no campo. Bom, antes de iniciarmos diretamente no ponto, é interessante saber o que é capitalismo. Capitalismo nada mais é do que o modelo de produção atual que vivemos. Esse sistema visa o acúmulo de capital para uma determinada pessoa, e esse sistema nada mais é do que transformar algo em valor comercial e assim agregar valor de venda. E esse modelo ele está se instalando no campo através de um processo que se chama de gerar valor sobre determinado produto. Já é bastante utilizado e nada mais é do que pegar uma matéria-prima e transformar em valor comercial. Por exemplo, temos essa madeira aqui. Essa madeira aqui na natureza, ela não tem nenhum valor comercial. É apenas uma árvore que serve para dar seus frutos. E através do capitalismo no campo, ele pega esse produto e transforma em matéria-prima. Como por exemplo, aqui nós temos no apiário, essas caixas aqui, que foi feita a partir da matéria-prima da madeira. E sucessivamente, essa caixa aqui, ela é agregada um valor comercial e é vendida para os consumidores que fazem a aquisição desse produto.